Quando encontrei as cartas escondidas no armário da minha própria casa, descobri que minha filha e meu genro já tinham até escolhido a cor das paredes que pintariam depois do meu funeral. O que eles não esperavam era que esta velha ainda tivesse muito fôlego e um plano que mudaria tudo para sempre. Deixe nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoraria saber de onde vocês são. Meu nome é Cecília, tenho 68 anos e durante toda a minha vida fui professora de matemática. Passei 40 anos ensinando equações, frações e geometria para centenas de alunos. Aprendi que números não mentem, que toda ação tem uma consequência calculável e que, às vezes, a solução mais simples é a correta. Nunca imaginei que precisaria usar essas lições na minha própria casa, contra a minha própria família. Tudo começou numa tarde de quinta-feira, quando a dor nas costas me obrigou a voltar mais cedo da fisioterapia. Entrei em casa usando a chave da porta dos fundos, algo que raramente faço. A casa estava silenciosa, mas não vazia. Ouvi vozes vindas do meu quarto, no segundo andar. Vozes sussurrando, conspiradoras. Minha filha Laura e seu marido Diego. Subi as escadas devagar, cada degrau rangendo suavemente sob meus pés. Meu coração batia forte, não de cansaço, mas de um pressentimento ruim que crescia no meu peito como uma sombra. Quando cheguei ao corredor, parei. A porta do meu quarto estava entreaberta. Tem que estar aqui em algum lugar, dizia Diego, com aquela voz aveludada que sempre me pareceu falsa demais. Sua mãe é organizada, professora de matemática, lembra? Tudo tem seu lugar. Já procurei na escrivaninha, respondeu Laura. Minha filha, minha única filha. Talvez esteja no cofre pequeno que ela guarda no closet. Encostei-me na parede, as pernas tremendo. Não de fraqueza, mas de raiva contida. Fiquei ali, ouvindo, enquanto eles reviravam minhas gavetas, mexiam em meus papéis, invadiam minha privacidade como ladrões na madrugada. Quando ela bater as botas, precisamos estar prontos, disse Diego, e ouvi o som de papéis sendo folheados rapidamente. As irmãs dela vão querer uma parte, mas se tivermos o testamento e os documentos da casa antes, podemos acelerar tudo. Vender rápido, antes que alguém complique. Vender rápido. Antes que eu esfriasse, pensei amargamente. Antes que meu corpo tivesse tempo de ser velado direito. Não fale assim, Laura protestou, mas sua voz não tinha convicção. Tinha apenas aquela hesitação fraca de quem faz objeção só para a consciência dormir melhor. Ela ainda tem muitos anos pela frente. Claro, claro, mas você sabe como é. Ela já tem quase 70. Qualquer hora pode acontecer alguma coisa. E aí, se a gente não tiver se preparado, os abutres vão chegar primeiro. Os abutres, minhas irmãs. Mulheres honestas que trabalharam a vida toda e nunca me pediram nada. Os abutres eram eles, ali dentro do meu quarto, calculando o valor da minha morte. Respirei fundo, contando até 10 como fazia quando algum aluno me tirava do sério. 1, 2, 3. Meus dedos apertavam a alça da bolsa com tanta força que as juntas ficaram brancas. 4, 5, 6. A dor nas costas tinha desaparecido, substituída por uma clareza cristalina. 7, 8, 9, 10. Entrei no quarto. Eles congelaram. Diego estava de joelhos em frente ao meu armário, com uma caixa de sapatos aberta no chão. Laura segurava um envelope amarelo, aquele onde eu guardava documentos antigos da escola. Seus rostos passaram do susto para o embaraço, e depois para algo que tentava parecer inocência. Mãe! Laura largou o envelope como se queimasse. Você voltou cedo. Olhei para ela, para o envelope no chão, para Diego ainda ajoelhado como um ladrão pego em flagrante. Não disse nada por longos segundos. Deixei o silêncio pesar. Deixei que sentissem o constrangimento em cada fibra. Procurando alguma coisa? Minha voz saiu calma, fria. A mesma voz que eu usava quando pegava um aluno colando na prova. Eu estava procurando aquela receita que você me prometeu. Laura gaguejou, tentando sorrir. A de bolo de laranja. Achei que podia estar aqui. No meu armário de roupas?
Diego levantou-se, limpando as mãos na calça como se assim pudesse limpar a culpa. Sabe como é, Cecília? A gente estava ajudando a procurar. Laura disse que você às vezes guarda papéis em lugares inusitados. Caminhei até a caixa de sapatos aberta. Dentro, visíveis para quem quisesse ver, estavam meus documentos pessoais. Escritura da casa, extratos bancários, apólices de seguro, tudo organizado em pastas plásticas, cada uma etiquetada com minha letra caprichada de professora. Receita de bolo, repeti, pegando a caixa e fechando-a com um movimento seco. Em pastas com escrituras e documentos bancários. O silêncio voltou, mais pesado dessa vez. Laura abriu a boca, mas não encontrou palavras. Ela sabia. Sabia que eu tinha ouvido. Sabia que a farsa tinha acabado ali, naquele momento. Saiam do meu quarto, eu disse, ainda com aquela voz assustadoramente calma. Agora! Mãe, deixa eu explicar. Saiam. Eles saíram. Diego primeiro, apressado, evitando meu olhar. Laura hesitou na porta, olhando para trás como se quisesse dizer algo, mas não disse. A porta fechou suavemente e eu fiquei sozinha no meu quarto violado. Sentei-me na beira da cama, ainda segurando a caixa de sapatos. Minhas mãos tremiam agora, não de raiva, mas de algo mais profundo. Decepção. Tristeza. Uma dor que não tinha nome, porque era a dor de descobrir que sua própria filha te via como um problema a ser resolvido, uma herança a ser antecipada. Olhei ao redor do quarto. As gavetas abertas, as roupas remexidas, tudo ligeiramente fora do lugar. Minha privacidade tinha sido invadida, mas mais do que isso, minha confiança tinha sido quebrada. E confiança quebrada, eu sabia muito bem das minhas aulas de matemática, era como um vaso rachado. Você podia colar, mas as marcas permaneciam para sempre. Abri a caixa e peguei a escritura da casa. Aquela casa que eu e meu falecido marido, Ricardo, compramos há 35 anos. Ele tinha morrido 10 anos atrás, de câncer, e desde então eu vivia sozinha aqui. Sozinha, mas não solitária, porque Laura e Diego moravam no anexo que construímos no terreno dos fundos quando eles casaram, 7 anos atrás. Um anexo que eu paguei, com mobília que eu comprei, contas de luz, água e gás que eu cobria, dizendo a mim mesma que estava ajudando minha filha, que estava sendo uma boa mãe. Quantas vezes Laura tinha dito que estavam com dificuldades, que o trabalho de Diego estava instável, que eles precisavam de só mais um tempinho antes de poderem se sustentar sozinhos? E eu, tola, acreditava. Ou fingia acreditar, porque é isso que mães fazem, não é? Fingimos não ver os sinais. Fingimos que nossos filhos são melhores do que realmente são. Fingimos que estamos ajudando quando, na verdade, estamos alimentando parasitas. Peguei meu celular e liguei para minha irmã mais velha, Beatriz. Cecília? Tudo bem? Bia, preciso conversar com você. Pode vir aqui amanhã? Claro. Aconteceu alguma coisa? Olhei para o quarto bagunçado, para a caixa de documentos no meu colo, para a porta fechada que me separava de duas pessoas que eu não reconhecia mais. Aconteceu, mas vou te contar pessoalmente. Amanhã, 10 horas. Desliguei antes que ela pudesse perguntar mais. Guardei a caixa no fundo do meu closet, desta vez com um cadeado novo que eu tinha guardado há meses. Tranquei a porta do quarto também, algo que nunca fazia. Naquela noite, jantei sozinha na cozinha. Laura e Diego não apareceram. Provavelmente estavam no anexo, discutindo o que fazer, se eu tinha ouvido ou não, como consertar a situação. Deixei que ficassem lá. Precisava pensar. Comi minha sopa de legumes olhando pela janela para o anexo. As luzes estavam acesas. Sombras se moviam atrás das cortinas. Minha filha e meu genro, vivendo confortavelmente no espaço que eu provei, com o dinheiro que eu dava, esperando pacientemente que eu morresse para poderem ficar com o resto. Terminei a sopa e lavei a louça lentamente, deixando a água quente correr sobre minhas mãos. Na matemática, quando você descobre que fez um erro no começo do problema, precisa voltar e recalcular tudo. Olhei para os últimos 7 anos como uma equação mal resolvida.
Cada dinheiro dado, cada conta paga, cada desculpa aceita, tudo tinha me levado a este ponto. Hora de recalcular. Subi para o quarto e abri meu notebook, aquele que usei durante anos para preparar aulas e provas. Os dedos, ainda ágeis apesar da idade, digitaram rapidamente no Google: como proteger patrimônio, direitos de moradia, como remover ocupantes de imóvel próprio. Li durante horas. A luz do abajur criava sombras longas na parede enquanto eu absorvia informações sobre leis, regulamentos, direitos e obrigações. Descobri que mesmo familiares vivendo em propriedade alheia tinham certos direitos após determinado tempo. Descobri também que, como proprietária, eu tinha muito mais poder do que imaginava. Fiz anotações, listas, cálculos. Uma professora de matemática sempre volta aos cálculos quando precisa de clareza. Calculei quanto gastei nos últimos 7 anos com Laura e Diego. O resultado me deixou enjoada. Mais de R$500 mil em construção do anexo, reforma, móveis, contas, empréstimos que nunca foram pagos, carros, viagens, presentes. R$500 mil que poderia estar rendendo juros, financiando minha aposentadoria confortável ou simplesmente existindo como meu colchão de segurança. Ao invés disso, tinha ido para um buraco sem fundo chamado ajudar a família. Às 3 da manhã, fechei o notebook. Tinha um plano. Não era um plano de vingança. Vingança é emocional, caótica, ineficiente. Era um plano de correção, de ajuste, de finalmente resolver a equação corretamente. Dormi apenas 4 horas, mas acordei com a mente clara. Tomei banho, vesti minha melhor roupa, uma calça de alfaiataria preta e blusa branca, o uniforme que usava para reuniões importantes na escola, e preparei café. Às 10 em ponto, a campainha tocou. Beatriz entrou com aquele jeito prático dela, já tirando o casaco antes mesmo de eu fechar a porta. Minha irmã sempre foi assim, direta, sem rodeios. 5 anos mais velha que eu, cabelos grisalhos presos num coque solto, olhos atentos que não perdiam detalhes. Seu rosto está diferente, ela disse antes mesmo de me cumprimentar. O que aconteceu? Não respondi imediatamente. Servi café, coloquei a xícara na frente dela, sentei-me. E então contei tudo. Cada palavra que ouvi, cada gaveta que encontrei aberta, cada sentimento que atravessou meu peito naquele momento. Beatriz me ouviu em silêncio, mexendo o café sem beber, os olhos ficando cada vez mais duros conforme a história avançava. Quando terminei, ela finalmente levou a xícara aos lábios, tomou um gole longo e colocou a xícara de volta na mesa com um baque surdo. Aquela menina, ela disse, e sua voz tinha o tipo de raiva gelada que só irmãs mais velhas sabem cultivar. Sempre foi mimada demais. Bia, não me interrompa. Você sabe que é verdade. Ricardo, que Deus o tenha, te fazia tudo, e você fazia tudo para Laura. A menina cresceu achando que o mundo girava em torno dela. E agora você está colhendo o que plantou. As palavras doeram porque eram verdade. Ricardo tinha sido um marido maravilhoso, dedicado, protetor demais às vezes. E eu tinha seguido o exemplo dele com Laura, nossa única filha, o tesouro que chegou depois de 3 perdas gestacionais que quase me destruíram. Eu sei, admiti baixinho, mas agora preciso consertar isso. E vai, mas não pode ser mole. Gente como Laura e aquele marido dela só entende linguagem dura. Beatriz se inclinou para a frente. O que você tem em mente? Expliquei meu plano. Beatriz ouvia, assentindo em alguns pontos, franzindo as sobrancelhas em outros. Quando terminei, ela tinha um sorriso pequeno nos lábios. Você sempre foi a inteligente da família, disse. Matemática, lógica, essa cabeça fria. Eu teria expulsado os 2 ontem mesmo, aos gritos. Mas seu jeito vai doer mais. Vai doer onde realmente importa. Preciso da sua ajuda, eu disse. E da ajuda de Carmen também. Carmen era nossa irmã do meio, advogada aposentada, com contatos em cartórios e uma memória enciclopédica sobre leis. Se alguém podia me guiar pelos aspectos legais do que eu pretendia fazer, era ela. Vou ligar para Carmen agora.
Beatriz já estava com o celular na mão. Ela vai adorar isso. Você sabe como ela detesta aproveitadores. 2 horas depois, estávamos as 3 sentadas na minha sala de estar. Carmen tinha trazido uma pasta cheia de documentos e uma expressão de advogada em modo de batalha. Primeiro, ela disse, abrindo a pasta, vamos estabelecer os fatos legais. Laura e Diego moram no anexo há 7 anos, correto? Correto. Eles pagam aluguel? Não, nunca paguei. Contribuem com as despesas? Não, eu pago tudo. Carmen fez anotações rápidas. Então eles são legalmente ocupantes gratuitos com permissão. Isso significa que você pode revogar essa permissão a qualquer momento, mas precisa dar um aviso formal com antecedência. 30 dias é o padrão. 30 dias, repeti. 1 mês. 1 mês para eles saírem da minha vida, da minha propriedade, da minha paciência. Mas, Carmen levantou o dedo, tem um jeito mais rápido e mais eficaz. Você pode cobrar aluguel retroativo. Se eles não pagarem, considera-se inadimplência, e aí a remoção pode ser mais rápida. Beatriz riu. Você quer cobrar 7 anos de aluguel deles? Não, eu disse devagar, pensando. Quero cobrar um aluguel de mercado a partir de agora. Dar a eles a escolha, pagar e continuar ou sair. Mas tenho certeza de que não vão poder pagar. Carmen assentiu aprovando. Inteligente. E quanto às outras medidas que você mencionou? Passamos a tarde toda planejando. Carmen fazia anotações, Beatriz dava sugestões e eu coordenava tudo como fazia quando preparava planos de aula complexos. Cada passo foi pensado, calculado, prevendo reações e contra-reações. Quando minhas irmãs foram embora, já era quase noite. Laura e Diego ainda não tinham aparecido, escondidos no anexo como animais tocados. Eu não tinha procurado por eles. Que ficassem lá, no silêncio culpado, imaginando o que viria a seguir. No dia seguinte, sexta-feira, acordei cedo e fui ao cartório. Carmen tinha me dado o nome de um tabelião de confiança, um homem sério que não fazia perguntas desnecessárias. Levei todos os documentos da casa, da propriedade, das contas que eu pagava. Quero formalizar um contrato de comodato retroativo, expliquei, com cláusula de rescisão imediata. O tabelião leu meus documentos, ergueu as sobrancelhas, mas não comentou. Profissionalismo dele, reconheci. Meia hora depois, eu tinha em mãos um documento legal, carimbado, reconhecido, estabelecendo que Laura e Diego moravam no anexo por minha permissão, sem pagamento, e que essa permissão poderia ser revogada com aviso de 30 dias. O segundo documento era uma notificação de cobrança. Aluguel mensal de R$7.000, valor de mercado para aquele tipo de imóvel naquele bairro, começando a partir do mês seguinte. Pagamento até o dia 5. Multa de 10% por atraso. Rescisão automática após 3 meses de inadimplência. R$7.000. Eu sabia que eles não tinham. Diego trabalhava irregularmente como consultor e Laura tinha um trabalho de meio período numa boutique. Juntos, deviam fazer uns 5.000 por mês e gastavam isso tudo e mais um pouco, sempre pedindo ajuda para isso ou aquilo. Voltei para casa com os documentos na bolsa, sentindo o peso deles não apenas físico, mas emocional. Era real agora. Não era mais uma ideia, um plano abstrato. Era papel, tinta, lei. Entrei pela porta da frente e fui direto para uma cozinha. Laura estava lá, fazendo um café. Ela se virou quando me ouviu entrar, o rosto tenso. Mãe, precisamos conversar, ela começou. Sim, precisamos. Coloquei a bolsa sobre a mesa. Mas primeiro quero que chame Diego. Isso envolve os dois. Laura hesitou, mas pegou o celular e digitou uma mensagem. Minutos depois, Diego apareceu pela porta dos fundos, aquela que ligava a casa principal ao anexo. Ele parecia ter dormido mal, com olheiras profundas e roupas amarrotadas. Cecília, ele tentou um sorriso que não funcionou. Sobre anteontem, foi um mal-entendido. Levantei a mão, cortando-o. Sentem-se. Eles sentaram, trocando olhares nervosos.
Abri a bolsa e tirei os 2 documentos, colocando-os sobre a mesa, um ao lado do outro. Este, apontei para o primeiro, é um contrato de comodato. Estabelece que vocês moram no anexo por minha permissão, sem pagamento, e que posso revogar essa permissão a qualquer momento com 30 dias de aviso. Laura ficou pálida. Mãe, o que é isso? E este, continuei, apontando para o segundo documento. É uma notificação de cobrança. A partir do próximo mês, o aluguel do anexo será de R$ 7.000 mensais, pagos até o dia 5. Atraso implica multa e rescisão. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Diego abriu e fechou a boca várias vezes, parecendo um peixe fora d'água. Laura tinha lágrimas nos olhos, mas não de tristeza, de raiva. Você não pode fazer isso, ela disse, a voz tremendo. Somos sua família. Você não pode nos cobrar aluguel. Posso sim, e vou. Minha voz saiu firme, sem hesitação. Vocês são adultos, casados, empregados. Não há razão legal ou moral para que eu continue sustentando vocês. Diego se inclinou para a frente tentando um tom conciliador. Cecília, vamos conversar com calma. Se é sobre o que aconteceu, nós explicamos. Não há explicação que justifique o que ouvi. Vocês estavam revirando meu quarto, procurando meus documentos, falando sobre vender minha casa quando eu morrer, falando sobre me enterrar e lucrar com isso. Não foi assim. Laura tentou, mas eu a cortei. Foi exatamente assim. Ouvi cada palavra. Gravei cada palavra na minha memória, Laura. E agora vou gravar outra coisa. Vocês têm uma escolha. Pagam o aluguel e continuam morando aqui, com a condição de que paguem suas próprias contas de luz, água e gás também. Ou desocupam o anexo em 30 dias. Mãe, nós não temos R$ 7.000 por mês. Laura chorou agora, lágrimas rolando pelo rosto. Você sabe que não temos. Então sugiro que procurem um lugar mais barato, ou empregos melhores, ou as duas coisas. Diego bateu a mão na mesa, finalmente mostrando a raiva que vinha contendo. Isso é ridículo. Você está nos expulsando porque ouviu uma conversa fora de contexto? Fora de contexto? Olhei para ele com o mesmo olhar que usava com alunos mentirosos. Diego, você disse, e cito, quando ela bater as botas, precisamos estar prontos. Isso tem algum contexto que melhore a situação? Ele não respondeu. Não havia resposta possível. Vocês têm até amanhã para decidir, eu disse, levantando-me. Ou assinam o contrato de aluguel, ou assinam a desocupação voluntária. Terceira opção, eu processo por ocupação ilegal. Escolham. Saí da cozinha deixando-os lá, paralisados. Subi para meu quarto, tranquei a porta e só então permiti que minhas mãos tremessem. Não de medo, não de arrependimento, mas de adrenalina pura. Tinha feito. Tinha confrontado. Tinha estabelecido limites que deveria ter estabelecido anos atrás. Sentei na cama e peguei uma foto na mesinha de cabeceira. Ricardo e eu, no dia do nosso casamento, jovens e sorridentes, cheios de sonhos. Ricardo teria aprovado o que fiz? Ou teria me chamado de dura demais? Não importava. Ricardo não estava aqui. Eu estava. E tinha que proteger não apenas meu patrimônio, mas minha dignidade. O fim de semana foi silêncio absoluto. Laura e Diego não apareceram na casa principal, e eu não fui até o anexo. Passamos 2 dias ignorando uns aos outros através das paredes e janelas, como estranhos que por acaso compartilham o mesmo terreno. Sábado à tarde, Beatriz ligou. E aí, eles decidiram? Ainda não, dei até amanhã. Quer que eu fique aí com você, caso haja confusão? Sorri, apesar de tudo. Não, Bia. Preciso fazer isso sozinha. Mas obrigada. Domingo chegou cinza e chuvoso. Acordei às 6, preparei café e sentei à mesa da cozinha com os documentos na minha frente. 7 horas. 8. 9. Às 10, a porta dos fundos se abriu. Laura entrou sozinha, sem Diego. Tinha os olhos inchados, provavelmente tinha chorado a noite toda. Carregava uma pasta de plástico azul. Mãe, ela disse, a voz rouca. Podemos conversar? Já conversamos.
Trouxe os documentos assinados? Ela colocou a pasta sobre a mesa, mas não a abriu. Antes preciso te dizer uma coisa. Esperei em silêncio. Eu sei que o que fizemos foi errado. Sei que te machucamos, mas você precisa entender. Ela respirou fundo. Nós estávamos desesperados. Diego perdeu 2 contratos grandes no ano passado. Temos dívidas, muitas dívidas. No cartão, com o banco, com pessoas. E quando penso em tudo isso, quando olho para você vivendo confortável nesta casa enorme, sozinha, com tudo quitado, continue, eu disse, friamente. Eu pensei que não seria errado garantir nosso futuro. Não estávamos desejando sua morte, mãe. Nunca. Mas somos realistas. Você tem quase 70 anos. Eventualmente, essa casa seria minha, seria nossa. E se não nos preparássemos, se não soubéssemos onde estavam os documentos, minhas tias poderiam complicar tudo. Minhas irmãs, corrigi, que vocês chamaram de abutres. Laura baixou os olhos. Foi uma palavra infeliz. Foi uma palavra honesta. Revelou exatamente o que pensam. Inclinei-me para a frente. Laura, durante 40 anos ensinei matemática. Sabe o que aprendi? Que você não pode construir uma resposta certa em cima de premissas erradas. E a premissa de vocês está errada desde o início. Que premissa? Que esta casa, meu dinheiro, minha vida, são recursos que existem para resolver os problemas de vocês. Essa é a premissa errada. Minha vida não é um ativo que vocês herdam. É minha, para viver como eu quiser, pelo tempo que eu tiver. Lágrimas desceram pelo rosto dela. Você está certa. Eu sei que está. Mas, mãe, por favor, não nos expulse. Não temos para onde ir. 7.000 reais por mês é impossível para nós. Aqui estava o momento. O momento em que qualquer mãe fraquejaria, em que o instinto de proteger a cria falaria mais alto. Sentia a pressão no peito, o impulso de dizer, está tudo bem, fica aqui, vamos esquecer isso tudo. Mas então me lembrei. Quando ela bater as botas. Me lembrei das gavetas abertas, da intimidade violada, dos anos de sustento sem um obrigado sincero. Então encontrem algo mais barato, eu disse. O mundo está cheio de apartamentos de 2 quartos por 3, 4.000 reais. Vocês conseguem pagar isso se cortarem os gastos supérfluos. Gastos supérfluos? Laura quase gritou. Mal temos para comer direito. Vocês têm 2 carros, jantam fora 3 vezes por semana. Laura, você gasta 500 reais por mês em salão de beleza. Diego tem assinatura de 3 serviços de streaming. Não me venha com essa história de que mal tem para comer. Ela não respondeu porque não havia resposta. Abriu a pasta azul e tirou os documentos. Estavam assinados, mas apenas por ela. Diego não quis assinar, ela admitiu. Ele diz que você está sendo abusiva, que é coação. Diego pode pensar o que quiser, mas sem a assinatura dele, vocês não podem continuar no anexo. Então ele tem 2 opções, assinar ou sair. Mãe, por favor, Laura. Segurei o pulso dela sobre a mesa, firme mas não violento. Olhe para mim. Olhe nos meus olhos e me diga, se eu morresse amanhã, vocês sentiriam minha falta? Ou sentiriam falta apenas da herança? Ela tentou falar, mas não conseguiu. A verdade era grande demais para ser colocada em palavras. Soltei seu pulso. É isso que pensei. Vão embora, Laura. Peguem suas coisas e encontrem um lugar próprio onde possam viver de verdade, não como sombras esperando que eu desapareça. Ela saiu sem olhar para trás, levando os documentos assinados pela metade. Ouvi seus soluços enquanto ela cruzava o jardim de volta para o anexo. Fiquei sozinha na cozinha, olhando para a cadeira vazia onde minha filha tinha se sentado. Não chorei. Não ainda. Havia trabalho a fazer. Segunda-feira fui ao advogado que Carmen me indicou. Um homem na casa dos 60, experiência de décadas em casos de família e propriedade. Expliquei a situação, mostrei os documentos. Eles não assinaram o contrato de aluguel, ele disse, folheando os papéis. E você deu o prazo de 30 dias por escrito? Dei. Está tudo documentado e reconhecido no cartório. Então, a partir do dia 31, eles são invasores. Você pode chamar a polícia e forçar a remoção.
E quanto às dívidas que Laura mencionou? Eles podem alegar que precisam do imóvel por necessidade? O advogado balançou a cabeça. Não funciona assim. O imóvel não é de primeira necessidade deles, é uma extensão da sua propriedade. Além disso, dívidas pessoais não são sua responsabilidade. Você tem direito pleno de reaver seu imóvel. Voltei para casa com uma certeza maior. 30 dias. Apenas 30 dias. Os dias se arrastaram em um silêncio pesado. Laura não falava comigo. Diego menos ainda. 2 vezes vi Laura conversando com amigas no jardim, provavelmente contando a versão dela da história, me pintando como a vilã. Não me importei. Quem conhecia a verdade completa eram apenas as pessoas que importavam. No dia 20, recebi uma visita inesperada. Era Marcos, primo de Diego, um rapaz que eu sempre achei decente. Ele tocou a campainha meio-dia, pediu desculpas por aparecer sem avisar. Dona Cecília, vim falar sobre Laura e Diego, ele disse quando sentamos na sala. Eles me pediram para tentar conversar com a senhora. Marcos, com todo o respeito, isso é entre mim e eles. Eu sei, mas por favor me escute só 1 minuto. Ele se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas. Diego me contou o que aconteceu, contou tudo, e também me contou sobre as dívidas. Dona Cecília, eles devem mais de 150 mil reais. O número me acertou como um soco. 150 mil. Enquanto eu pagava as contas deles, enquanto eu financiava a vida confortável deles, eles afundavam em dívidas. Fazendo o quê? Perguntei. Cartão de crédito, principalmente. Empréstimos. Diego investiu em uma startup que faliu. Laura financiou um curso que nunca terminou. Uma coisa levou a outra e... Ele fez um gesto de impotência. Eles estão afogados. E eu deveria salvar eles? Não estou dizendo isso. Só estou explicando por que eles estavam tão desesperados. Por que procuraram seus documentos? Eles acharam que se você deixasse tudo em testamento para Laura, ela poderia vender a casa, pagar as dívidas, recomeçar. Usando minha morte como solução para a irresponsabilidade deles. Marcos não respondeu. Não havia como defender o indefensável. Marcos, agradeço você vir até aqui, de verdade. Mas isso não muda nada. Eles criaram esse buraco sozinhos, vão ter que sair dele sozinhos também. Ele assentiu lentamente, levantando-se. Entendo. Só... Eles são família, Dona Cecília. Família não trai, eu disse. Família não invade privacidade. Família não espera que você morra para resolver problemas próprios. Depois que ele saiu, liguei para Carmen. 150 mil em dívidas, eu disse. E eles usavam meu dinheiro enquanto afundavam. Isso só confirma que você está fazendo a coisa certa, Carmen respondeu. Se você continuar sustentando eles, só vai estar jogando dinheiro em um poço sem fundo. Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas ainda doía. Dia 29. Amanhã o prazo acabaria. Acordei cedo, preparei um café forte e me sentei na varanda dos fundos, aquela que tinha vista para o anexo. As luzes estavam acesas lá dentro. Via sombras se movendo, caixas sendo carregadas. Eles estavam saindo. Senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque finalmente teria minha paz de volta. Tristeza porque aquela não era a maneira que eu imaginava as coisas acabariam. Quando construímos aquele anexo, foi com amor, com esperança de ter minha filha perto, de um dia ter netos brincando no jardim. Mas esperanças não pagam contas. E amor não sobrevive à traição. Às 10 da manhã, Laura tocou a campainha. Estava diferente. Cabelo simples, preso num rabo de cavalo, sem maquiagem, roupas práticas. Parecia mais velha, mais cansada, mas também, estranhamente, mais real. Vim devolver as chaves, ela disse, estendendo um molho de chaves. Estamos terminando de arrumar as coisas. Até o final da tarde vamos estar fora. Peguei as chaves. Frias, metálicas, o peso delas parecendo maior do que realmente eram. Para onde vocês vão? Perguntei, não conseguindo evitar. Alugamos um apartamento na Zona Leste. 2 quartos, antigo, mas limpo. R$ 1.800 por mês.
Cabe no nosso orçamento se cortarmos os gastos. Ela deu um sorriso amargo. Como você disse, gastos supérfluos. Laura. Não, mãe. Você estava certa, sobre tudo. Nós vivíamos numa bolha, gastando dinheiro que não tínhamos, fazendo planos com dinheiro que não era nosso. E quando a realidade bateu à porta, em vez de trabalharmos mais, em vez de cortarmos gastos, nós procuramos um atalho. As lágrimas vieram, mas ela as enxugou rapidamente. Eu te devo um pedido de desculpas enorme. Não por procurar os documentos, embora isso tenha sido terrível, mas por todos esses anos vivendo nas suas custas e nunca, nem uma vez, parando para agradecer de verdade ou para pensar em como aliviar seu fardo. Fiquei em silêncio, processando. Diego conseguiu um emprego fixo, ela continuou. Não paga muito, mas é estável. E eu vou trabalhar em tempo integral na boutique. Eles me ofereceram. Vamos apertar o cinto, vender um dos carros, cortar tudo que for desnecessário e vamos pagar nossas dívidas, centavo por centavo, até sair desse buraco. Espero que consigam, eu disse. E era verdade. Mãe, você vai me perdoar algum dia? A pergunta ficou suspensa no ar entre nós. Perdoar. Palavra grande, pesada, complicada. Não sei, respondi honestamente. Perdoar não é esquecer. O que vocês fizeram, o que falaram, isso vai ficar comigo. Mas posso tentar entender, com tempo. Ela assentiu, sabendo que era o máximo que conseguiria. Obrigada. Por tudo. Pela casa, pela paciência, por finalmente nos dar o chute que precisávamos. Ela se virou para ir embora, mas parou. Ah, mãe! Pode mudar a fechadura. Do anexo, da casa principal, todas. Diego tem cópias de chaves que eu não sei onde estão. Melhor prevenir. E então, ela foi embora, atravessando o jardim pela última vez como moradora. Apenas como visitante, se um dia fosse bem-vinda novamente. Fiquei na varanda assistindo o movimento. Diego carregando caixas para um caminhão alugado. Laura embrulhando objetos frágeis em papel de jornal. Eles trabalhavam em silêncio, com a eficiência de quem precisa terminar uma tarefa desagradável. Às 4 da tarde, o caminhão estava carregado. Diego subiu na cabine sem olhar para trás. Laura deu uma última olhada para a casa, para mim na varanda, acenou levemente e entrou no carro deles. E foram embora. O silêncio que ficou era diferente. Não era o silêncio pesado e tenso dos últimos dias. Era o silêncio da paz, do espaço vazio que espera ser preenchido com algo melhor. Entrei no anexo pela primeira vez em semanas. Estava vazio, limpo, um pouco surpreendentemente limpo. Laura tinha esfregado o chão, limpado as janelas, deixado tudo em ordem. Uma última demonstração de respeito, talvez. Ou culpa. Caminhei pelos cômodos vazios, meus passos ecoando. Memórias voltaram. Laura e Diego se mudando, radiantes, agradecidos. Jantares de domingo aqui, risadas, histórias. Momentos bons, antes de tudo azedar. Mas memórias não pagam contas. E nostalgia não conserta traições. Fechei o anexo e voltei para a casa principal. Liguei para um chaveiro, marquei para o dia seguinte a troca de todas as fechaduras. Depois liguei para minhas irmãs. Eles saíram, anunciei. E você está bem? Beatriz perguntou preocupada. Estou aliviada, triste também, mas mais aliviada. É o começo de uma nova fase, Carmen disse. Agora você pode viver para você, sem peso nas costas. Essa noite, jantei sozinha, mas não solitária. Preparei um prato que gostava, coloquei música que queria ouvir, sentei onde tinha vontade, minha casa, minhas regras, minha vida. Olhando pela janela para o jardim escuro, para o anexo vazio que em breve encontraria um novo propósito, senti algo que não sentia há anos. Controle. Controle sobre meu espaço, meu tempo, meu futuro. Os próximos dias foram de ajustes. O chaveiro veio, instalou fechaduras novas. Guardei as chaves antigas numa caixa, junto com fotografias e lembranças de um tempo que não voltaria mais. Limpei a casa do jeito que queria. Reorganizei móveis.
Transformei um quarto extra em escritório, algo que sempre quis fazer, mas nunca fiz porque Laura dizia que poderia ser útil para visitas. Visitei o anexo todo dia, pensando no que fazer com ele. Alugar para estranhos? Transformar em ateliê? As possibilidades eram infinitas, e pela primeira vez em muito tempo, as decisões eram apenas minhas. 2 semanas depois da saída deles, Carmen veio almoçar. Enquanto comíamos salada e frango grelhado, ela me olhou com aquele jeito analítico de advogada. "Você parece mais jovem", ela disse. "Me sinto mais jovem. É como se tivesse tirado um peso das costas." "E Laura, já ligou?" "Não. E eu não liguei também. Estamos em processo de cura, acho." "Ambas." Carmen assentiu. "Sabe o que mais me impressiona nisso tudo? Sua força. Muitas mães na sua situação teriam recuado, teriam deixado os filhos continuarem." "Não é força", corrigi. "É sobrevivência. Escolhi entre ser consumida ou me libertar. Escolhi liberdade." Naquela noite, sentada no meu escritório novo, trabalhando numa planilha de gastos mensais que finalmente fazia sentido, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi com cautela. "Alô? Dona Cecília?" Era uma voz jovem, feminina. "Meu nome é Patrícia, sou psicóloga. Laura está aqui comigo numa sessão e ela pediu para eu ligar. Ela quer falar com a senhora, mas está com dificuldade. Posso colocar no viva voz?" "Pode." Ouvi sons abafados, depois a voz de Laura, trêmula. "Mãe, estou aqui. Eu estou fazendo terapia. Começamos semana passada. E a Patrícia está me ajudando a entender muitas coisas. Sobre mim, sobre Diego, sobre como tratei você." Esperei em silêncio. "Eu queria dizer que entendo agora por que você fez o que fez e que eu ia fazer a mesma coisa no seu lugar. Talvez pior." Ela respirou fundo. "Quero reconstruir nossa relação, mãe. Não agora, não imediatamente. Sei que preciso ganhar sua confiança de volta. Mas algum dia, quando você estiver pronta." Senti lágrimas nos meus olhos, as primeiras em semanas. "Obrigada por ligar, Laura. E por estar fazendo terapia. Isso é um passo importante. Diego também está. A gente realmente quer mudar. Espero que consigam. De verdade." "Mãe, você está bem? Sozinha aí?" Olhei ao redor do meu escritório aconchegante, para a janela onde via o jardim iluminado pela luz do poste, para a xícara de chá fumegante ao meu lado. "Estou bem, filha. Estou muito bem." Desligamos logo depois. A conversa foi curta, mas significativa. Era um começo. Não de reconstruir o que tínhamos, mas de construir algo novo, baseado em honestidade e respeito, não em expectativas e dependência. Os meses seguintes trouxeram uma rotina que eu não experimentava há anos. Acordava quando queria, não quando precisava. Tomava café na varanda lendo livros que tinha adiado. Almoçava com minhas irmãs toda semana, sem pressa de voltar. A casa respirava diferente. O silêncio não era mais vazio, era pleno. Pleno de possibilidades, de paz, de espaço para mim mesma. Decidi alugar o anexo, mas não para qualquer um. Coloquei um anúncio específico. Para mulher solteira ou divorciada, professora ou profissional da educação, não fumante sem animais. Recebi 12 candidatas em 2 semanas. Escolhi Marina, professora de português de 42 anos, recém-divorciada, procurando recomeçar a vida. Ela viu o anexo e seus olhos brilharam. "É perfeito", ela disse. "Pequeno, mas acolhedor. Posso transformar o segundo quarto em biblioteca?" "Pode fazer o que quiser, contanto que não quebre paredes", respondi, gostando dela imediatamente. Marina se mudou 1 semana depois. Educada, respeitosa, pagava o aluguel no dia 2 de cada mês, sempre acompanhado de um bilhete agradecendo. Às vezes fazíamos café juntas no jardim, conversando sobre livros, alunos, a vida. "Você parece tão serena", ela me disse uma manhã. "Como consegue?"
Aprendi que serenidade vem de limites claros, respondi. E de não carregar fardos que não são meus. Ela riu. Meu terapeuta diz a mesma coisa. A vida seguia seu curso tranquilo quando, 3 meses após a saída de Laura, recebi uma ligação dela. Seu tom era diferente, mais maduro, menos necessitado. Mãe, Diego e eu queríamos convidá-la para jantar, no nosso apartamento. Nada especial, só um jantar simples. Você aceita? Hesitei. Parte de mim queria recusar, manter a distância segura, mas outra parte, menor mas insistente, queria ver. Ver se a mudança era real. Aceito. Que dia? Sábado? 7 horas? No sábado, vesti uma roupa casual mais elegante. Peguei uma garrafa de vinho como presente e dirigi até o endereço que Laura me passou. O bairro era realmente mais simples, prédios antigos, ruas estreitas. Encontrei vaga longe. Tive que andar 2 quarteirões. O apartamento era no 2º andar, sem elevador. Toquei a campainha e Laura abriu imediatamente, sorrindo nervosa. Mãe, entre, por favor. O apartamento era pequeno. Sala e cozinha integradas. 2 quartos minúsculos, um banheiro. Móveis simples, alguns que reconheci do anexo, outros claramente de segunda mão. Mas estava limpo, organizado, com toques pessoais que mostravam que eles estavam realmente tentando fazer daquilo um lar. Diego saiu da cozinha, limpando as mãos num avental. Cecília, bem-vinda. Obrigado por vir. Foi estranho vê-lo assim. Vulnerável, sem a arrogância mascarada que sempre teve. Humano. Jantamos arroz, feijão, um frango assado simples. Laura tinha feito uma salada. Diego abriu o vinho que levei. A conversa começou tímida, mas foi fluindo. Eles contaram sobre os empregos, sobre como estavam economizando, sobre o plano de quitar as dívidas em 5 anos. Vendemos meu carro, Laura disse. Agora usamos só um, revezamos, e cortamos tudo que não é essencial. Cabo, streaming, restaurantes. Estou até fazendo marmita para o trabalho, Diego acrescentou, quase com orgulho. Economia de pelo menos R$ 1.000 por mês. Observei-os enquanto falavam. Via a tensão, sim. A luta diária, o esforço. Mas via também algo que nunca tinha visto antes. Parceria real. Eles estavam enfrentando juntos, trabalhando juntos, crescendo juntos. Estou orgulhosa de vocês, eu disse. E era verdade. Sei que não é fácil. Não é, Laura concordou. Às vezes é terrível. Às vezes acordo de madrugada preocupada com as contas. Mas, mãe, pela primeira vez na vida, sinto que estou realmente vivendo. Não fingindo, não esperando que alguém resolva meus problemas. Vivendo de verdade. Depois do jantar, Laura me mostrou o apartamento. O quarto deles tinha uma cama simples, um guarda-roupa pequeno. O segundo quarto era um misto de escritório e depósito, com caixas empilhadas. Diego trabalha aqui algumas noites, ela explicou, fazendo freelas de design além do emprego fixo. Toda renda extra ajuda. Quando fui embora, Laura me abraçou na porta. Um abraço longo, apertado, cheio de coisas não ditas. Obrigada, mãe, ela sussurrou, por não ter desistido de mim, por ter sido dura quando eu precisava. Dirigi de volta, chorando. Não de tristeza, mas de algo parecido com esperança. Esperança de que, talvez, do caos e da dor, algo melhor pudesse nascer. Os meses viraram estação. Primavera chegou, depois verão. Marina continuava sendo uma inquilina exemplar e desenvolvemos uma amizade genuína. Ela me convidava para jantares, eu a ajudava a corrigir provas quando estava atolada de trabalho. Você salvou minha vida, ela me disse uma vez. Este lugar me deu paz para reconstruir. Você salvou a si mesma, corrigi. Eu só aluguei o espaço. Laura e eu mantínhamos contato regular agora. Almoçávamos juntas uma vez por mês. Às vezes, ela e Diego vinham para um café no jardim. As conversas eram mais leves, mais honestas. Falávamos sobre o dia a dia, sobre trabalho, sobre vida. Nunca sobre o passado. O passado era um território minado que nenhuma de nós queria revisitar.
Um dia, Laura apareceu sozinha, sem avisar. Quando abri a porta, vi que ela tinha chorado. Aconteceu alguma coisa? Perguntei preocupada. Não, quer dizer sim, mas nada ruim. Ela sentou na varanda, olhando para o jardim. Terminamos de pagar a primeira dívida grande, 20 mil reais, quitados. Levou 8 meses, mas conseguimos. Isso é maravilhoso. É, mas mãe... Ela se virou para mim, olhos marejados. Eu quase liguei para você umas 10 vezes nestes 8 meses pedindo dinheiro. Sempre que ficava difícil, quando olhávamos a conta e víamos aqueles números vermelhos, meu primeiro instinto era ligar para você e pedir ajuda. Meu estômago se apertou. E por que não ligou? Porque eu sabia que você me daria. E sabia que, se você desse, eu nunca aprenderia, nunca cresceria. Continuaria sendo aquela Laura que espera que os outros resolvam seus problemas. Ela limpou as lágrimas. Então, eu e Diego nos segurávamos um ao outro e trabalhávamos mais horas, economizávamos mais, lutávamos mais. E sabe de uma coisa? Quando vimos aquele pago na tela do banco, sentimos algo que nunca tínhamos sentido antes. O quê? Orgulho. Orgulho de verdade, de nós mesmos. Segurei a mão dela. Eu sempre tive orgulho de você, Laura, mesmo quando estava brava, mesmo quando tive que ser dura. Mas agora tenho orgulho da mulher que você está se tornando. Ficamos ali sentadas, mãe e filha, observando o jardim onde tantas histórias tinham se desenrolado. O anexo onde Laura viveu, onde Marina vivia agora. A casa grande onde eu finalmente tinha encontrado paz. Sabe o que mais aprendi, mãe? Laura disse depois de um longo silêncio. Aprendi que amor verdadeiro às vezes parece cruel. Você me expulsou, cortou o cordão umbilical que eu teimava em manter. E doeu muito, mas foi o maior ato de amor que você podia ter feito. Não senti como amor na época, admiti. Senti como necessidade, como salvar a mim mesma. E ao se salvar, salvou a mim também. Não tínhamos voltado a ser o que éramos antes. Aquela Laura dependente e eu, a mãe provedora eterna, tinham morrido naquele dia no quarto revirado. Mas algo novo tinha nascido. Algo mais forte, mais honesto, mais real. O outono trouxe mudanças inesperadas. Marina conheceu alguém, um professor de história, e veio me contar com olhos brilhantes que estava se casando. Ficaria no anexo por mais 3 meses, depois se mudaria. Vou sentir sua falta, eu disse honestamente. E eu a sua. Você me ensinou que recomeçar é possível, que não importa a idade, sempre podemos reescrever nossa história. Quando Marina saiu, decidi não alugar o anexo novamente. Não imediatamente. Tinha outra ideia em mente, algo que vinha germinando há meses. Liguei para minhas irmãs e para algumas amigas professoras aposentadas. Tenho uma proposta, eu disse na reunião que convoquei na minha sala. Quero transformar o anexo em um espaço de apoio pedagógico gratuito. Aulas de reforço para crianças carentes, alfabetização de adultos, cursos profissionalizantes. Beatriz sorriu. Sempre soube que essa cabeça matemática sua tramava algo. Mas vai dar trabalho, Carmen alertou. Organização, licenças, coordenação. Tenho tempo, tenho energia e tenho um espaço que precisa de propósito. Olhei para todas elas. E tenho vocês, se toparem ajudar. Toparam. Todas toparam. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade. Reformamos o anexo, adaptando para a sala de aula. Conseguimos doações de livros, materiais, computadores antigos, mas funcionais. Registramos como projeto social. Conseguimos certificações. Laura e Diego se ofereceram para ajudar. Eles pintaram as paredes em fins de semana, montaram estantes, limparam. Era estranho trabalhar ao lado deles, mas também era curativo. Construindo algo juntos, não sobre dependência, mas sobre propósito comum. Isso é incrível, mãe, Laura disse, parada no meio da sala de aula reformada. Quantas crianças vão poder estudar aqui? Pensamos em turmas de 15, 2 por dia, matemática, português, informática básica. Posso me voluntariar? Ela perguntou, surpreendendo-me.
Às quartas à noite eu tenho folga. Posso ajudar com português ou o que precisarem. Adoraria isso. Diego também se ofereceu, ajudaria com o design gráfico para os materiais didáticos e a divulgação. É o mínimo que posso fazer, ele disse. O projeto Alicerces, nome que escolhemos juntas, foi inaugurado numa tarde chuvosa de maio. Tínhamos 10 alunos inscritos para começar, crianças do bairro vizinho, aquele mais pobre, onde as escolas eram superlotadas e o ensino precário. No primeiro dia de aula, fiquei na porta observando. Beatriz ensinava frações para um grupo de 4 alunos. Carmen coordenava um exercício de leitura com outros 3. Laura, que tinha vindo após o trabalho, ainda de uniforme da boutique, ajudava um menino com dificuldade em ortografia. Senti algo se fechar dentro de mim. Um ciclo completo. Dor, ruptura, cura, reconstrução. E agora, propósito. É bonito, não é? Marina tinha aparecido de surpresa para a inauguração, mesmo já morando com o marido. Ver algo tão positivo nascendo onde antes havia só dor. Concordei. É como resolver uma equação. Às vezes, você precisa desfazer tudo e começar do zero para chegar na resposta certa. Os meses se passaram. O projeto cresceu. Ganhamos mais voluntários, mais alunos, reconhecimento da prefeitura. Jornais locais fizeram matérias. Uma escola particular nos doou computadores novos. Laura se tornou voluntária regular, depois coordenadora da área de português. Descobriu que tinha jeito para ensinar, paciência com as crianças. Acho que puxei você, ela brincou uma vez. Você é você mesma, corrigi. Versão melhor, mais forte. 1 ano após a inauguração do projeto, fizemos uma festa de aniversário. Alunos, ex-alunos, voluntários, famílias. O jardim estava cheio de gente, de risadas, de vida. Diego tinha trazido um bolo que ele mesmo fez. Aprendi a cozinhar direito, ele explicou, quase envergonhado. Economiza e é terapêutico. Está delicioso, Beatriz disse, provando. Quem diria que você tinha talento escondido? Todo mundo tem, ele respondeu, olhando ao redor. Só precisamos da oportunidade certa para descobrir. À noite, quando todos já tinham ido embora e eu estava recolhendo copos descartáveis pelo jardim, Laura se aproximou. Mãe, tenho uma notícia. Pelo tom dela, era algo importante. Boa ou ruim? Boa, muito boa. Ela sorriu. Aquele sorriso radiante que não via há anos. Estou grávida. Parei de respirar por um segundo. Grávida? 3 meses. Eu e Diego esperamos para ter certeza, para ver se estava tudo bem. Mas está. O bebê está saudável, a gravidez está indo bem. Soltei o saco de lixo que segurava e a abracei. Apertado, como não fazia há tanto tempo. Parabéns, filha. De coração. Eu estava com medo de contar, ela confessou. Com medo de que você achasse que não estávamos prontos, que era mais irresponsabilidade. E estão. Prontos? Ela se afastou, olhando-me nos olhos. Estamos. Não financeiramente perfeitos, nunca estaremos. Mas estamos estáveis, sem dívidas novas, pagando as antigas conforme planejado. Temos empregos fixos, um lar pequeno, mas nosso, e temos um ao outro, de verdade desta vez. Então estão prontos. Mãe, eu queria pedir uma coisa. Meu corpo tensionou involuntariamente, velhos reflexos. O quê? Queria que você fosse a madrinha. Não de batizado, disso a gente ainda vai decidir. Mas madrinha de vida. A pessoa que esse bebê vai poder procurar, aprender com, confiar. Ela segurou minhas mãos. Queria que meu filho conhecesse a mulher forte que é minha mãe, não a mulher que eu explorei. Lágrimas rolaram pelo meu rosto. Seria uma honra. Ficamos ali abraçadas no jardim, sob a luz do poste, cercadas pelos vestígios da festa. Mãe, filha, futuro avó. Um ciclo novo começando, mas este em bases diferentes. Em respeito, não dependência. Em amor, não expectativa. A gravidez de Laura avançou sem complicações. Eu a acompanhava em consultas quando ela pedia, mas mantendo distância respeitosa.
Não oferecia dinheiro, não insistia em comprar enxoval, não tentava controlar. Você mudou, Laura comentou uma vez, após uma ultrassom onde descobrimos que seria um menino. Mudei? Está mais leve, menos preocupada em resolver tudo para todos. Aprendi que resolver tudo para todos é roubar deles a chance de crescer. Olhei para a barriga dela, já bem redonda. E seu filho não vai precisar de uma avó que resolve tudo. Vai precisar de uma que ensina a resolver. Laura sorriu. Ele vai ter sorte. O bebê nasceu numa manhã fria de agosto. Henrique, 8 letrinhas de pura perfeição. Laura e Diego estavam radiantes, exaustos, apaixonados. Quando peguei meu neto no colo pela primeira vez, senti algo que não esperava. Não um amor desesperado de quem quer compensar erros passados, mas um amor tranquilo, seguro, de quem sabe seu lugar. Bem-vindo, pequeno, sussurrei para ele. Você tem pais corajosos que vão te ensinar sobre luta e dignidade. Laura estava na cama do hospital, observando. Obrigada, mãe, por tudo. Por nada. Vocês fizeram isso sozinhos. Não, fizemos com o empurrão que você nos deu. Os primeiros meses de Henrique foram desafiadores para Laura e Diego, como são para todos os pais novos. Noites sem dormir, dúvidas constantes, malabarismo com trabalho e criança. Beatriz e eu ajudávamos quando pediam, mas sempre respeitando seus limites, sua autoridade como pais. Não sei como você criou uma filha sozinha depois que papai morreu, Laura me disse uma tarde, visivelmente exausta. Tinha menos opções, menos informação, muito mais medo. Segurei sua mão. Mas você está indo bem. Confia no seu instinto. O projeto Alicerces continuava crescendo. Já tínhamos 3 turmas funcionando, lista de espera, parcerias com empresas locais. Uma universidade nos ofereceu estágio para estudantes de pedagogia. Estávamos fazendo diferença real. Numa tarde, recebi a visita de uma jornalista querendo fazer uma matéria sobre o projeto para um jornal maior. Ela me entrevistou por 2 horas, perguntou sobre tudo. O que a motivou a criar isso? Ela perguntou. Pensei antes de responder. Precisava transformar um espaço que guardava mágoa em algo que gerasse esperança. E conseguiu? Olhei ao redor. Para o anexo cheio de crianças aprendendo. Para o jardim onde Laura brincava com Henrique na grama. Para a casa que finalmente era meu santuário, não minha prisão. Consegui. A matéria saiu 2 semanas depois, página inteira, com fotos do projeto, depoimentos de alunos e pais. Minha foto estava lá, sorrindo ao lado de um grupo de crianças. A legenda dizia: Cecília, 69 anos, transformou dor pessoal em propósito social. Beatriz ligou assim que a matéria saiu. Você virou celebridade. Não exagere. Cecília, isso aqui é inspirador. Sua história, o projeto, tudo. Não foi só minha história, foi nossa, de todas nós. Mas era minha história também. De uma professora de matemática que aplicou lógica onde havia emoção, que escolheu limites onde havia exploração, que plantou propósito onde havia amargura. Alguns meses depois, no aniversário de 2 anos do projeto, organizamos uma cerimônia de formatura simbólica para os alunos que completaram todos os módulos. 15 crianças e adultos recebendo certificados, abraçando seus professores voluntários, sorrindo nas fotos. Laura estava lá, com Henrique no colo. Ele tinha 7 meses agora, gordinho, saudável, lindo. Diego tirava fotos documentando tudo. Mãe, Laura me chamou depois da cerimônia. Tenho algo para você. Ela me entregou um envelope. Dentro, uma carta manuscrita. Comecei a ler ali mesmo, mas as lágrimas logo embaçaram minha visão. Mãe, quando olho para trás, vejo claramente o momento em que você me salvou. Não foi quando me deu dinheiro, casa, conforto. Foi quando tirou tudo isso. Quando me forçou a ficar de pé sozinha. Demorei para entender, demorei para aceitar. Mas agora, como mãe, entendo perfeitamente. O maior amor não é dar tudo, é ensinar a conquistar. Obrigada por me amar o suficiente para deixar eu cair. Obrigada por não me resgatar quando eu implorei.
Obrigada por acreditar que eu era forte, mesmo quando eu não acreditava. Esta carta é um pedido de desculpas atrasado e um agradecimento que nunca vai ser suficiente. Te amo, mãe, e quero ser para Henrique metade da mãe que você foi para mim, sua filha, Laura. Dobrei a carta com cuidado e a guardei no bolso, perto do coração. Olhei para Laura, para Diego, para Henrique, para minhas irmãs conversando com os voluntários, para as crianças ainda correndo pelo jardim. Obrigada, eu disse para Laura, por essas palavras, por essa jornada, por ter tido coragem de mudar. A coragem veio de você. Não, estava em você o tempo todo, eu só acendi o fósforo. Hoje, aos 70 anos, olho para trás e vejo uma linha clara. Cada escolha, cada momento difícil, cada lágrima e cada vitória, tudo levou até aqui. O projeto Alicerces atende agora 40 alunos por semana. Tivemos que alugar um espaço adicional na rua ao lado. Beatriz coordena as atividades, Carmen cuida da parte legal e administrativa e eu supervisiono o pedagógico. Somos uma equipe, uma família escolhida pelo propósito comum. Laura foi promovida na boutique. Agora é gerente. Diego conseguiu um contrato fixo com uma empresa grande, trabalho estável com benefícios. Eles quitaram todas as dívidas no mês passado. Todas. Fizemos uma comemoração pequena, só família, onde choramos e rimos lembrando da jornada. 5 anos, Diego disse, erguendo um copo de suco. Ele parou de beber, parte das mudanças. 5 anos desde que batemos no fundo. E olha onde estamos. Henrique, agora com 2 anos, corria pela sala, alheio ao peso simbólico daquele momento. Mas um dia ele saberá. Saberá da história dos pais, da avó que precisou ser dura para ensinar amor verdadeiro. Minha casa respira paz agora. Acordo cedo não por obrigação, mas porque gosto de ver o sol nascer. Tomo café na varanda lendo, planejando aulas, respondendo e-mails de voluntários. Almoço com minhas irmãs, trabalho no projeto à tarde, janto assistindo documentários ou lendo mais. É uma vida simples, mas é minha, completamente minha. Laura me liga quase todo dia, mas ligações curtas, para dividir uma piada, perguntar uma receita, mandar foto de Henrique. Não há mais aquela dependência pegajosa, aquela necessidade constante de aprovação ou dinheiro. É uma relação entre 2 mulheres adultas que se respeitam. Às vezes ela e Diego vêm jantar aqui. Às vezes eu vou até o apartamento deles, que agora está mais bonito, com móveis melhores comprados aos poucos, decoração pessoal. Henrique já me reconhece, estica os bracinhos quando me vê, diz vovó, à sua maneira atrapalhada de criança. Outro dia, Laura me confidenciou. Sabe o que mais me surpreende? Como sou mais feliz agora. Quando morava no anexo, tinha tudo fácil e era miserável. Agora luto por cada conquista e sou feliz de verdade. É porque as coisas ganhas têm mais valor que as coisas dadas, respondi. Matemática simples. O anexo original, onde tudo começou, agora abriga uma professora de ciências de 30 anos que usa o espaço como moradia e laboratório educativo. Ela desenvolve experiências para mostrar no projeto Alicerces. É perfeito. Às vezes, caminho pelo jardim à noite, olhando para a casa, para o anexo iluminado, para o espaço ao lado onde funciona a extensão do projeto. Penso em como tudo mudou desde aquela tarde em que ouvi as palavras que despedaçaram minha ilusão. Quando ela bater as botas. Sorriu agora ao lembrar, porque não bati as botas. Renasci. Transformei veneno em remédio, dor em propósito, perda em ganho. Tenho 70 anos e nunca me senti tão viva. Tenho propósito, tenho paz. Tenho relacionamentos genuínos baseados em respeito, não necessidade. Tenho um neto que vai crescer vendo que avós não são ATMs, são pessoas. Tenho uma filha que finalmente entendeu que força não é fazer tudo por alguém, é ensinar alguém a fazer por si mesmo. E tenho a mim mesma. Finalmente, completamente tenho a mim mesma. Às vezes, jovens professores do projeto me perguntam como consigo manter tanta energia, tanto entusiasmo. Eu respondo sempre a mesma coisa.
Energia vem de propósito, e propósito vem de escolher a si mesmo sem culpa. Há alguns dias, uma voluntária nova, professora recém-aposentada, me procurou com lágrimas nos olhos. Dona Cecília, posso contar uma coisa? Claro. Minha filha mora comigo há 10 anos. Ela e o marido, os 3 filhos. Não pagam nada, não ajudam em nada. E quando ouvi sua história, do projeto, de como começou, eu percebi que estou vivendo o que você viveu. Segurei a mão dela. E o que você vai fazer? Não sei. Tenho medo. Medo de perder minha filha, meus netos. Você não vai perder. Vai ganhar. Vai ganhar respeito. Vai ganhar dignidade. E se ela te amar de verdade, eventualmente ela vai entender. Olhei nos olhos dela. Mas você precisa escolher. Entre ser usada ou ser respeitada. Não dá para ter os dois. Ela assentiu, enxugando lágrimas. Como você teve coragem? Cheguei num ponto onde a dor de mudar era menor que a dor de continuar igual. 3 semanas depois, ela voltou ao projeto Radiante. Fiz, dei o prazo. Foi terrível, tivemos discussões horríveis, mas fiz. E agora? Agora eles estão procurando apartamento. E minha filha? Ela está falando comigo diferente. Com menos prepotência, sabe? Como se finalmente me enxergasse como pessoa, não como recurso. Sorri. Bem-vinda ao clube. Este fim de semana é o aniversário de 3 anos do projeto Alicerces. Vamos fazer uma grande festa, com todos os ex-alunos, voluntários, parceiros. Laura está organizando a decoração. Diego fez o convite gráfico. Henrique vai estar lá, provavelmente bagunçando tudo com sua energia de criança pequena. Beatriz vai fazer um discurso. Carmen vai apresentar os números. Quantas pessoas atendidas, quantos formados, quanto impacto social medido. E eu vou apenas observar. Observar o que nasceu da dor, o que cresceu da coragem, o que floresceu da escolha de me colocar em primeiro lugar. Porque é isso que aprendi. Não é egoísmo se colocar em primeiro lugar. É sobrevivência. É respeito próprio. É ensinar pelo exemplo que cada pessoa é responsável por sua própria vida. Esta noite, sentada aqui no meu escritório, que antes era um quarto de visitas desperdiçado, digitando estas memórias que alguém sugeriu que eu escrevesse, olho ao redor e sinto gratidão. Gratidão pela força que encontrei quando achei que estava fraca. Gratidão pela clareza que veio da dor. Gratidão por ter escolhido recalcular a equação da minha vida. Se pudesse voltar no tempo, faria algo diferente? Teria estabelecido limites mais cedo? Teria sido menos generosa inicialmente? Não sei. Talvez tudo precisasse acontecer exatamente como aconteceu para eu aprender o que precisava aprender. Para Laura, aprender o que precisava aprender. Para chegarmos aqui, neste lugar de respeito mútuo e amor verdadeiro. O que sei é que hoje, aos 70 anos, sou mais livre do que aos 40, mais feliz do que aos 50, mais eu mesma do que jamais fui. E quando finalmente eu bater as botas, como Diego tão eloquentemente colocou, vou deixar um legado. Não de dinheiro ou propriedades, embora haja um pouco disso, mas um legado de propósito, de força, de coragem para escolher a si mesmo. Laura vai herdar a casa, está no testamento. Mas vai herdar uma casa que significa algo. Uma casa que abriga o projeto Alicerces, que tocou centenas de vidas. Uma casa que ensina que espaços físicos podem ser transformados em espaços de mudança. E espero que ela ensine a Henrique. Ensine que a avó não foi uma santa nem uma vilã. Foi uma mulher que cometeu erros, mas teve coragem de corrigi-los. Uma mulher que escolheu dignidade sobre conforto, verdade sobre conveniência, crescimento sobre estagnação. Fecho o notebook. É tarde. Amanhã tenho reunião com os voluntários cedo, depois almoço com Beatriz e Carmen, à tarde aula de matemática para a turma de adultos que está se preparando para o mercado de trabalho. É uma vida cheia. Boa. Minha. Antes de apagar a luz, olho mais uma vez pela janela. O jardim está tranquilo, iluminado pela lua. O anexo está escuro, a professora já dormiu.
A extensão do projeto está fechada até amanhã, quando voltará a pulsar com vida e aprendizado. Sorrio. Para a lua, para mim mesma, para a vida que escolhi reconstruir. 70 anos. Cada ruga no meu rosto conta uma história. Cada fio branco do meu cabelo representa uma lição. Cada batida do meu coração celebra uma escolha de viver, realmente viver, não apenas existir. E amanhã, quando o sol nascer, estarei aqui para ver. Não esperando que a vida aconteça, fazendo a vida acontecer. Porque aprendi finalmente a maior lição de todas. Você não precisa bater as botas para deixar um legado. Você constrói seu legado a cada dia, com cada escolha, com cada não dito no momento certo, com cada sim dado ao propósito. E o meu legado é o projeto que ajuda outros. É a filha que finalmente cresceu. É o neto que vai conhecer uma avó inteira, não quebrada. É a paz que conquistei. É a liberdade que finalmente alcancei. É esta história, minha história, de como uma professora de matemática aplicou a lógica mais simples à situação mais complexa. Quando a equação não fecha, você refaz os cálculos. E eu refiz. E encontrei a resposta certa. Se você gostou desta história, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que achou. Sua interação ajuda muito para que mais pessoas possam conhecer histórias inspiradoras como esta. E se quiser apoiar ainda mais nosso trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos, considere se tornar um membro do canal. Muito obrigada por assistir até o final.